Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Eu ia perguntar, na visão de vocês, onde começa a ruir? Onde começa ali os ruídos, etc. O que ele preparou mal para chegar onde nós estamos hoje, assim, na opinião Isso de em vocês? termos de Augusto, né? Sim, em termos de Augusto. Conflito com o Rubão talvez seja um estopim. O Rubão, ele é... A figura forte politicamente no Parque São Jorge era o Rubão. Era o cara que fazia esse papel que eu falei de encostar ali no bar, falar... Diretor de futebol, né? Diretor de futebol. Importante ele é o ressaltar. diretor do rebaixamento, não é? Ele foi o diretor do primeiro semestre de 2007. E aí saiu junto com o do Alib. E, enfim, aí dividem opiniões quanto à participação dele ou não no rebaixamento. Ele se defende, os outros acusam. Mas começa a ruir quando... falando nas palavras do Rubão, né? O Rubão, ele disse que ele começou a contestar várias coisas da gestão que incomodaram o Augusto. E aí o Augusto opta por tirar ele do cargo, mas antes dele tirar, eles ficam 1 mês e meio ali, na iminência do Rubão sair, deles não se falarem, mas não oficializavam porque sabiam que ia ser um golpe grande. E negando. Negando, fazendo piada em rede social, Isso. inclusive. Inclusive foi matéria do Rodrigo Vessone no Meu Timão, que havia um desgaste, que eles não estavam se relacionando bem, porque no primeiro mês de mandato, o Rubão era a figura constante no centro de treinamento do Corinthians. Era o diretor de futebol, era o diretor, né? Em viagens. Quando o Augusto, ele estava do lado. Quando o Augusto é eleito, o primeiro cara que ele abraça antes do filho dele é o Rubão. Ele vira pro lado e abraça. E eu acho que ali começa a ruir porque o próprio grupo político do Augusto começa a se separar. O Augusto, ele fala muito nas coletivas em fogo amigo. Quem acompanha as coletivas do Augusto Traição. sabe disso. Traição. Hoje mesmo ele diz que se sente traído. Né? Então, e quando ele fala fogo amigo, traição, muita gente entende que é o quê? Grupo político de oposição, orquestrando matérias da imprensa e outras coisas, ou até conflitos internos. O conflito no Corinthians hoje, ele é situação com situação. Achou. Eu posso assegurar que o André Sanches, o Duílio e o André Negão, eles estão vendo tudo de camarote. Não estão tendo uma participação ativa para esse quebra-pau que tá dando, pode dizer assim. Claro que todo governo tem oposição. Sim. E isso não é, mais uma vez falando, não é algo negativo, oposição atuante. Que bom que todos os governos tenham oposições E atuantes. eu acho até que faltou oposição na renovação e transparência. Foi algo Com muito... certeza. Por quê? Porque o título intimidava a oposição. É lógico. Você não consegue criar oposição com o cara campeão do mundo. Eu sou a oposição, o cara te mostra o troféu de campeão do mundo. Você vai falar o quê? Eu sou a oposição, o cara tá abrindo Copa do Mundo. Ok, dá para entender isso. Mas o conflito interno, o situação com situação. O que era situação e virou inimigo, o inimigo íntimo. Qual que é o seu pior inimigo? Não é aquele cara que a vida inteira foi seu inimigo. É aquele que estava do teu lado da trincheira. Ele sabe o teu defeito. Ele sabe a tua fraqueza, ele sabe o teu ponto fraco e sabe o forte. Ele vai saber exatamente onde te atacar. Você tem um problema no joelho porque eu estava junto quando você machucou o joelho. Se eu sou seu inimigo novo, não sei se você tem joelho ou não tem. O episódio do Rubão, ele é um estopim interessante, mas eu acho que a coisa começa a partir para um outro nível de contestação quando a Gazeta Esportiva publica uma matéria dizendo que o contrato do Corinthians com a VaideBet, tido como o maior contrato da história do futebol brasileiro, 370 milhões de reais para 3 anos, tinha um intermediário que não foi anunciado no momento do acordo, a rede social Media Design Limitada, que recebeu 25,2 milhões, 700 mil reais por mês do Corinthians, e o Corinthians não havia anunciado isso num primeiro momento. Mas assim, só para contextualizar, o Rubão, ele já tinha dito que ele deixa... Essa matéria saiu antes ou depois da saída do Rubão? Eu acho que é durante, no momento que já sabia que eles estavam brigados, mas a saída do Rubão ainda não tinha sido oficializada. Mas em seguida o Rubão sai, porque aí foi na Gazeta que o Rubão, inclusive, fala... Na Mesa Redonda. No Mesa Redonda, isso programa que de domingo, ele aqui. chega e fala, o presidente chegou até mim e fala, fechei o maior patrocínio sem intermediário. E mentiu pra mim, exato. Por isso que eu te perguntei. Então, essa matéria da Gazeta Esportiva é pré-saída do Rubão. Depois que eles vai... Pré-oficialização da saída do Rubão. E aí, depois disso, ele vai na Gazeta Esportiva, naquela entrevista famosa. Isso.
dizer que deixou o clube por conta de uma quebra de confiança a partir de uma inverdade, suposta inverdade, sobre a intermediação do acordo com o Vaidbet. E nessa participação do Rubão na Gazeta Esportiva, rapidamente participa também, fala também Wagner Villaron. Que era o cara superintendente de comunicação. Depois de eleito superintendente de comunicação do Corinthians, e durante a campanha foi o chefe de comunicação da campanha. Da comunicação na campanha. Aí o Wagner Villaron fala também na TV Gazeta sobre que o Wagner Villaron já havia saído, já havia desligado o Wagner Villaron do Corinthians. Aí ele até emocionado, ele estava, né, Luiz? O tempo ao senhor da razão. Perguntaram sobre a saída dele. A verdade vem à tona. O tempo ao senhor da razão. Eu convidei para vir aqui, ele falou, olha, nesse momento é melhor eu ficar quieto. Mas ele fala lá na Gazeta, nesse dia que o Rubão fala que o presidente havia lhe dito num churrasco em Pirituba? Do litoral paulista, Peruíbe. Fechei o maior contrato sem intermediário. Aí o Villaron, que também era um cara da confiança do Augusto, ou pelo menos parecia ser, fala, o tempo é o senhor da razão. Vamos saber por que eu saí. A pergunta que não quer calar é por que o Augusto omitiu essa informação? Isso o Augusto tem que responder. E sempre que quando perguntado, adota um tom um pouco diferente. O grande problema da questão da Vaidbet não é a comissão, porque a comissão, ainda que ele não tenha anunciado que tenha faltado transparência, está na Constituição. Claro. Eu fiz uma comissão de 7%, ele ainda se defende dizendo que ia ser 10% e ele conseguiu baixar para 7%. 7% de um contrato de 370 milhões é muita coisa, a gente sabe disso. Mas, mano, tá dentro da porcentagem normal dentro do mercado. Isso é bom as pessoas saberem. Sim. A empresa que recebe essa comissão legal pertence ao Alex Cassundé. E o Alex Cassundé é um colega, né, que já tinha feito trabalhos em outros momentos com o Sérgio Moura, que é o ex-superintendente de marketing do Corinthians, que foi desligado também nas últimas semanas. Então, nesse primeiro momento de conversa aqui, a gente falou do Rubão, diretor de futebol, saiu. Sim. Wagner Villaron, superintendente de comunicação, saiu. Sérgio Moura, que é o cargo exato dele, superintendente de marketing, está afastado, mas saiu. Então, só nesse primeiro momento, a gente já falou 3 pessoas do primeiro escalão do governo de Augusto Melo que já saíram. Tipo, primeiro, que senta a mesa junto, entendeu? Já saíram. Cara, mas tem um que não saiu, que vem sendo, inclusive, acho que foi acusado a supostamente estar envolvido nessa questão, porque assim, é o que você falou. Não tem problema ter intermediação. Agora, se descobrirem que esse valor da intermediação foi para alguém de dentro do clube, aí a gente tá falando de uma coisa... de um crime. Um suposto crime. A denúncia que você tem até agora é a do Juca. Não sei se é disso que você ia falar. Então, tem um nome que eu li hoje que teria sido acusado, que é do diretor administrativo do clube, Marcelo Mariano. Marcelo Mariano, ele é uma pessoa que divide opiniões no Corinthians, porque ele é o diretor administrativo e o trabalho do diretor administrativo é burocrático, né? É aprovar papelada, enfim. Não é um trabalho tão prático. E alguns diretores do grupo do Augusto Melo, entre eles o Yunque Lee, que é o diretor jurídico, e o Rosala Santoro, diretor financeiro, começam a se incomodar pela ingerência do Marcelo Mariano nesses departamentos. Então o Marcelo virou um cara de diretor administrativo para um cara que chegava no financeiro e falava, pode fazer o repasse para a rede social Mídia Design Limitada, que é a intermediária. Ele fez muitas movimentações nesses departamentos com autoridade. Como se fosse uma espécie de CEO do Corinthians. Tá. E aí isso começa a incomodar o Rosala. Isso começa a incomodar o Yunque Lee. E são mais duas figuras importantíssimas do Corinthians que abandonam o barco. Que esses saíram agora. Saíram semana passada. Sexta-feira. Então já são 5, né? Comunicação, Wagner Villaron, diretor de futebol, Rubens Gomes. O Sérgio Moura do marketing. E aí o Rosalá do financeiro e o Yunque Lee do jurídico. Além do Yunque Lee, o Fernando Perino, que é o diretor adjunto, né? Então, cara, o Corinthians tem 11 diretorias, a gente tá falando de 6 que saíram. Cara, em 5 meses de mandato. É isso que me chama a atenção. Os caras estão pulando fora, velho. Eu falei... Quando alguém pula fora... porque tem coisas É relação com situação, a treta.
Não tem oposição nesse negócio. E, cara, o que mais me chamou a atenção em todo esse caso envolvendo o Vaidbet é a falta de indignação do próprio Augusto diante disso. Ele vai dar uma entrevista num podcast dizendo que era tudo mentira, que era fake news, que ele havia conversado com os diretores da Vaidbet, que não havia nenhuma possibilidade. Que eles pegaram um avião, que não havia a menor possibilidade de se quebrar um contrato. E aí quebra-se esse contrato, a revelia daquilo que ele havia dito inicialmente, e no mesmo dia que se quebra o contrato, a gente recebe a notícia da possível saída do goleiro e dessa saída desses determinados diretores do clube. E aí cria-se esse cenário de crise. A impressão que deixaram o Augusto sozinho. Exato. Só que o Marcelo Mariano não sai, e o Augusto, até agora, a própria Vaidbet, a justificativa para ela ter saído é que o Corinthians não apresentou nada em termos de respostas. Um ponto importante nisso tudo, Luiz, a gente começou a conversa aqui falando do Augusto, que venceu em todas as urnas lá na eleição, o de um Augusto de muita aprovação popular, mesmo de quem não vota, e o Augusto estava onde? Quando a Vaidbet notifica o Corinthians oficialmente esclarecimentos sobre tudo que está acontecendo, aí ele começa a entrar num desprestígio, eu vou falar parte da torcida, porque a gente não deve generalizar, mas muito forte, porque ele estava na final da Champions League. Ele estava na Europa, estava em Londres. Passou 10 dias em Londres. Fazendo então, o quê? eu teve coletiva de imprensa dele hoje, né? Eu pergunto, a Vaidbet enviou uma notificação pro Corinthians no dia 27 de maio, que era como previsto em contrato. Se você quer romper, envia a notificação até 10 dias antes, notificando da possibilidade de rescisão. 10 dias para responder, né? Exatamente. O prazo final era quinta-feira passada. Quinta-feira foi o dia que o Augusto chegou no Brasil. Eu perguntei pra ele por que ele não... Quando explodiu a bomba, por que ele não antecipou, pegou o primeiro avião e veio pra cá? Gestão de crise. Conversar com os caras. Básico, junto jurídico, junto financeiro. O que a gente vai fazer? E ele disse que tinha reuniões muito mais importantes na Europa. Né? Mais importantes do que manter o maior patrocínio do futebol da história brasileiro? do futebol brasileiro. Mais importante, não diz, não fala... Não detalhou. Não detalha. O que se sabe é de uma reunião com a Emirates. E isso ele confirma. Que tem bastante coisa sendo dita nesse sentido, né? O que eu tenho de informação é que a Emirates quer ampliar o investimento deles no Brasil e que o Augusto fez uma reunião de estreitamento de relações. Então não é venda de naming rights, não tem nada disso. A Emirates atua no Brasil, voa. Tem 2 voos, se eu não me engano. Um no Galeão e um em São Paulo. É muito pouco. Eles querem ampliar isso. Entendi. Bom, a gente sabe que a Emirates utiliza o Arsenal, por exemplo, na Inglaterra. Sim. O Real Madrid já foi patrocinado há muitos anos pela Emirates. O PSG. PSG, Enfim, é uma empresa que tem relação com o futebol. Acho que é. Acho que é só o Arsenal, né? O Real, né? O Madrid é Emirates? Acho que é. Até hoje? O Real Madrid, eu acho que não mais, ou é? Acho que é Emirates. O pessoal do chat ajuda a gente aí. Eu não lembro de time pequeno. Bom, assim.